Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos vocês estejam bem, com a graça e a bondade do nosso Deus e único Salvador, Jesus Cristo. Grande abraço a todos. Espero que estejam tendo uma semana abençoada na pessoa de Cristo, enfrentando os desafios, os dilemas e todas as coisas inerentes à vida cristã, à vida social, à vida familiar, educacional, possam estar enfrentando com a graça e a bondade de nosso Deus. Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. Nós estamos estudando sobre o livro de Apocalipse, um livro extremamente maravilhoso, cheio de esperança, de consolo, de direção. Nós estamos indo agora para alguns aprofundamentos bíblicos e teológicos desse livro e espero que possa edificar a sua vida. Nós já colocamos 2 vídeos anteriores como forma não apenas introdutória, mas tratando de pontos preponderantes. Talvez alguns possam achar que não tem nada a ver com a temática, mas tem a ver, porque está concatenando com o período histórico daquele período específico. Então a gente precisa fazer uma exegese, uma hermenêutica, uma avaliação bíblica para a gente poder extrair de fato aquilo que é revelado nas Escrituras Sagradas e não ter nenhuma dúvida. O canal não tem nenhum misticismo, nenhum sincretismo. O canal tem apenas o objetivo de fomentar as Escrituras Sagradas. A gente ter um olhar mais observador, mais avaliativo do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Eu quero que você me acompanhe nessa jornada no livro de Apocalipse, olhando para o texto sagrado. Você tem acompanhado o canal de forma mais preponderante, você tem observado que as nossas exposições elas são fundamentadas naquilo que a revelação diz. E é isso que importa, e é isso que traz para nós uma consolidação na fé. Obviamente, eu sei que você tem já alguns pressupostos, que você já tem um conhecimento prévio, porque você tem contato com as escrituras, com ensinos sistemáticos, com leituras de livros, comentários bíblicos e outras formas aí de contato com o próprio texto sagrado. A gente está cooperando, colaborando para estender mais esse nosso conhecimento e trazer aplicações e reflexões teológicas, bíblicas, inerentes à nossa existência como homens e mulheres que está numa jornada de caminhada de fé. Se você ainda não tem uma jornada de caminhada de fé, você que está entrando no canal, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, acompanhe o canal, compre uma Bíblia Sagrada e vamos estudar aí a Palavra de Deus, que é a única fonte de esperança, de consolo e de transformação a todos os homens e mulheres que entendem que precisam da misericórdia, da graça, do perdão e de uma vida diferenciada à luz daquilo que Deus se propôs a revelar e nos auxiliar na nossa caminhada com Ele, de reconciliação, de amor, de amizade, de filhos e de esperança. Sem mais delongas, vamos falar sobre o livro de Apocalipse, tá certo? Fundamentando aí as nossas exposições nesses fundamentos de fé e de graça e esperança. Olhando para a carta à igreja que está estabelecida em Éfeso, capítulo 2, versículo de número 1 a 7, nós vamos fazer uma leitura. E nessa leitura eu quero apontar alguns pontos com vocês, antes de entrar nessa tela que você está acompanhando,
sobre a cidade de Éfeso, que fica nas proximidades do mar Mediterrâneo, mas também está ali na Turquia dos dias de hoje, que naquela época chamava Ásia Menor ou Anatólia. O texto sagrado do capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, ao Angelos. Anjo aqui é o pastor da igreja, é o líder da igreja, é aquele que cuida do rebanho de Jesus Cristo. A palavra angelos, no grego, também tem a ideia de anjo. Anjo mesmo, angelical, ser criado por Deus. Mas o desdobramento aqui é para o líder da igreja, aquele que está à frente, conduzindo o rebanho de Cristo, pastoreando, que tem um cajado de pastor nas mãos e que está conduzindo o Senhor, o povo de Deus ao Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa pessoa é Jesus. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Nós fizemos aqui uma leitura bem calma, de forma plausível, para nós podermos entender a mensagem que foi dada à igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, trazendo um contexto histórico, fazendo com vocês aqui uma interpretação do contexto histórico aonde estava a igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade importante do Império Romano, que é considerada como a 4ª maior cidade da Ásia. Esse é o primeiro fato. Então não é uma cidade qualquer. Os crentes em Jesus estão estabelecidos na 4ª maior cidade do Império Romano. Então os olhos do Império Romano estão debruçados, atentos a essa cidade importante que tem relevância dentro do cenário social daquele tempo. Segundo, Éfeso é a capital da Ásia Menor, então ela tem uma pujança nas questões econômicas, cosmopolita pelo número de habitantes que tem, e dentro das artes, da educação, a sua influência filosófica e também na lei romana. Então Éfeso não podemos considerar como se fosse uma cidade qualquer. Só para a título de nós entendermos, é como se fosse uma Nova York, um Tóquio, um São Paulo, algum tipo de cidade que tem destaque, como essas que eu falei para você, dentre tantas outras, Paris, Milão, enfim. Então, ela é uma cidade de destaque. Então, a Igreja de Cristo ela está numa cidade importante, de destaque, de forma do Império Romano, dentro das províncias
territoriais conquistadas pelo Império Romano. É uma cidade com uma rota comercial, onde ela tem um porto muito importante, que beira o Mar Egeu, que beira o Mar Mediterrâneo, que liga a Roma ao Oriente, o Ocidente com o Oriente, porque a Turquia fica no Oriente. Então a Ásia Menor é Oriente, então faz essa ligação. Então ela tem economicamente um destaque pelo fato da rota marítima e de ser um porto muito bem conhecido daquela época. E estima-se que a população ali que está residindo na cidade de Éfeso tenha em torno de 400 mil a 500 mil habitantes. Então é uma cidade populosa, conforme os estudiosos colocam, é a quinta cidade mais populosa do Império Romano. Então a gente não pode desprezar o contexto histórico, social, político, econômico, marítimo de uma cidade que tem uma envergadura nesse local. E nesse local você tem crentes vivendo, crentes desenvolvendo suas vidas sociais. Eles praticam a fé em Cristo Jesus em meio ao Império Romano, mas também trabalham, estudam, fazem comércio, estão vivendo a vida diária dentro de uma cidade importante dentro do Império Romano. A cidade de Éfeso, ela tem uma padroeira. É uma cidade de uma deusa mãe chamada Diana ou Artemis. Você tem aí o que nós chamamos, e você está vendo aí um templo, que é o templo da deusa Artemis ou Diana, tá certo? Para os gregos, a deusa ali, que é a padroeira dos gregos, ela chamava-se Artemis. Para os romanos, Diana. Então, Diana é uma linguagem mais latina e Artemis uma linguagem mais grega. Mas nós estamos falando da mesma entidade como padroeira dessa importante cidade chamada Éfeso. É uma cidade religiosa, é uma cidade que tem uma influência muito religiosa, eu diria para vocês, porque isso está registrado no livro de Atos, capítulo 19, entre os versículos 27 e 35. Eu vou só ler o 27 e depois o 35 para você ter uma ideia. O 27 diz assim, ó, não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada e ser mesmo destruída, a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Então, você tem essa padroeira, essa entidade, que é adorada por todo o mundo. Então não é só apenas na cidade de Éfeso que você tem um templo dedicado a Diana ou Artemis. Embora na cidade de Éfeso você tenha ali o centro nervoso de adoração a essa deusa Diana e Artemis, que também é adorada em outros territórios que envolvem o Império Romano. O texto mostra isso. O texto fala a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Não é apenas uma linguagem simbólica, o versículo 27, ou metafórica, ou abrangente no sentido de megalomania. O mundo adora. Não, ela era adorada pelos cidadãos romanos, cidadãos orientais do Império Romano. Versículo 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Então você tem dentro desse aspecto cultural, religioso, uma cidade
que tem como padroeira dessa questão religiosa essa deusa. Então ela tem importância dentro daquele universo. E é considerada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então tem um templo enorme, um templo grande ali. E eu queria passar alguns tópicos importantes dentro dessa perspectiva. Primeiro, o ponto mais atraente da cidade era o templo da Diana. E o templo da Diana, ou Artemis no grego, tem a ver com fertilidade. A gente tem muita prostituição, muita impudícias, imundícias que eram realizadas nesse templo por mulheres ou homens que tinham relações sexuais promíscuas com muitas pessoas que visitavam a cidade de Éfeso. Então tem a ver com fertilidade. Tem uma crença por trás dessa questão de que a sociedade será abençoada por meio da relação sexual, aonde os povos terão fertilidade, terão prosperidade diante das suas realidades. Então você tem aqui uma coisa bastante complicada, tá? No capítulo 19, ainda, no versículo de número 27, a gente chegou a ler bem claro de que ela era adorada por aquelas pessoas que estavam tendo contato com essa deusa. Segundo, era a grande cidade que para os gregos chamava Artemis e para os romanos Diana, que a gente leu. A deusa tinha muitos seguidores que praticavam magia e astrologia. Não apenas estão adorando, se curvando, tendo práticas de prostituição, de imoralidade sexual, de imundícia, com prostitutos ou prostitutas culticas dentro do templo da deusa Diana, tá certo? Eles também, conforme as escrituras abordam, praticavam magia e astrologia. Versículo 19 de Atos 19 diz: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Deixa eu explicar. O versículo 19, você tem uma conversão de pessoas da cidade que estão se rendendo à fé em que está sendo apresentada pelo apóstolo Paulo nessa cidade. Então, a ideia aqui do versículo 19, para você ter um panorama do que está acontecendo no aspecto cultural e social, é que pessoas mexiam com artes mágicas e livros que tinham cunho de feitiçaria e astrologia, tá certo? Tudo voltado para as questões aí complicadíssimas que envolvem as trevas. Você tem dentro dessa cidade, historicamente, independente, queridos amigos, deixa eu fazer aqui uma pontuação. Independente do que outras pessoas possam ter de entendimento sobre a cidade de Éfeso, sobre o contexto social, nós estamos partindo das escrituras, tá bom? Nossa ideia aqui é fazer uma análise exegética, uma análise geográfica, uma análise arqueológica, uma análise historiográfica, uma análise da cidade, tá certo? Então eu estou olhando do ponto de vista do que as escrituras estão nos apontando. Deixar bem claro nisso. Porque como nós vivemos num período de muita polarização e de pluralidades, pode ter alguém que pense de forma contrária à exposição que eu estou trazendo. Não há problema nenhuma na contrariedade. Porém, eu estou deixando claro que nós estamos fazendo uma análise do ponto de vista das escrituras, do que as escrituras revelam e do que os autores das escrituras deixaram escrito para nossa reflexão, meditação, extração de princípios e valores
para aplicação no cotidiano. Quem está escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos é um médico chamado Lucas, que é um seguidor de Jesus e que também é historiador e que foi revelada a palavra de Deus a ele e que ele tem acompanhado o apóstolo Paulo na obra missionária, na expansão do evangelho, e ele tem visto como as culturas e os povos daquela época que estão debaixo do Império Romano, as províncias e o seu desenvolvimento social estão se desenvolvendo. É nesse aspecto que é importante a gente trabalhar a parte histórica, tá certo? Eles cultuavam a deusa como também o imperador romano. Então o imperador romano, se ele se intitulava como Deus, como Sóter e Quírios, também a deusa Artemis ou Diana era considerada por aquela sociedade como uma divindade, que merecia adoração, respeito e todas as oblações e sacrifícios que eram cometidos por aquela sociedade. O templo era construído de mármore, coberto de ouro. O seu templo media 130 por 70 metros, tendo sido considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Nesse tópico eu quero dizer para vocês estão vendo a foto aí, né? Isso tem aí na internet. Então, vocês estão vendo aí algo que era espantoso no sentido de belo como arte. Nós estamos falando de algo que é construído de mármore. A gente sabe que mármore é um tipo de pedra muito bonita, que muito bem construída, talhada, traz a sua beleza. E esse templo era revestido também, partes dele, de ouro. Então a gente sabe também que o ouro ele tem um brilho. Então é muito bem pensado, muito bem arquitetado esse templo, que tem como padroeira, no caso, Artemis e Diana, que é a mesma entidade, que passa a ser a deusa mãe da cidade de Éfeso, onde muita gente presta a adoração. Por isso que é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Assim como o templo de Jerusalém no período histórico de Herodes o Grande, que também foi construído de mármore e revestido de ouro. Era uma das coisas muito belas, tá certo? Então, os construtores, eles pensavam em construir coisas, edifícios que pudessem entrar na história. E esse templo é um dos templos que a gente se refere dentro da história da humanidade como uma das 7 maravilhas do mundo. E a economia dessa cidade, ela dependia muito, né, dos aglomerados de pessoas que iam até ali para adorar a deusa Diana, que era considerada como padroeira da cidade de Éfeso e também do mundo. Então, você tem aí, em torno dessa cidade, uma economia pujante em relação a essa espiritualidade, tá certo? Avançando um pouquinho com vocês ainda dentro desse contexto, nós vamos ver aí um vídeo sobre as ruínas e a cidade de Éfeso que você está acompanhando aí, como a 4ª cidade maior do Império Romano, tá certo? Você tem aí a Biblioteca de Celso, uma biblioteca muito importante dentro daquele período, onde se guardava mais de 12 mil rolos, era uma biblioteca pública, enfim, que foi dado o nome de um senador importante chamado Celso, que era imperador romano e que depois se tornou governador. Você tem algumas ruínas de edifícios de banhos romanos, banhos públicos que eram feitos e realizados naquela época. Você tem a ruína aí do Senado de Éfeso. Você tem aí colunas da prefeitura de Éfeso, registros, né? A deusa Vitória Nícia, uma deusa que também era cultuada, templo dedicado, né, a um dos imperadores, mais ruínas em forma de estátuas
onde as pessoas passavam e tramitavam. Você tem aí a parte pública da avenida, onde passavam as carroças, os cavalos, soldados romanos, comerciantes, enfim, a sociedade daquela época. Você tem o templo dedicado a Adriano. Adriano é um dos imperadores romanos. Você tem ruínas e a praça comercial daquela época. Você tem o teatro de Éfeso, onde eles realizavam encontros de filosofia, peças e outros pontos. A fachada aí da Biblioteca de Celso, que a gente já falou para vocês, né? Tendo aí essa construção. Então era uma cidade muito bem desenvolvida, muito bem trabalhada naquela época específica do último apóstolo João, tá? A gente sabe que Paulo pregou o evangelho na cidade de Éfeso, outros discípulos edificaram a cidade de Éfeso, como Timóteo. Eu vou falar alguma coisa ainda acerca desse ponto para vocês, mas do ponto de vista arqueológico, é claro que se você tiver acesso a fazer uma viagem para a Turquia, fazer um pacote para esses lugares, você vai encontrar guias que vão fazer uma conexão com os textos bíblicos, apontando a relevância dessa cidade. É uma cidade histórica, é uma cidade com muitas ruínas, como vocês viram. Claro, vocês depois podem pesquisar no YouTube e vocês podem ver outros vídeos. Eu trouxe um trecho bem pequeno sobre essa parte arqueológica. Tem outros elementos aí que a gente pode debruçar, né, em cima da cidade de Éfeso. Construindo aí essa exposição bíblica, teológica, histórica com vocês, e até mesmo geográfica e arqueológica, dentro da cidade de Éfeso, contexto histórico que eu estou delineando para vocês, com pontos que envolvem a Bíblia Sagrada. O Evangelho, ele chegou à cidade de Éfeso. Apolo, um homem eloquente nas Escrituras Sagradas, pregou o Evangelho nessa cidade. Você tem Atos, capítulo de número 18, a partir do versículo 24 a 26. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo era um mestre na palavra, eloquente na exposição das Escrituras. Eu sei que tem muita gente que gosta de eloquência na exposição das Escrituras, que sabe pôr as Escrituras sagradas, que sabe concatenar as ideias que as Escrituras Sagradas expõem. Esse era um homem altamente preparado por Deus, conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, e ele era natural de Alexandria, tá? Era ele instruído no caminho do Senhor, ou seja, então é um homem que tem propriedade, domínio, conhecimento, seguidor do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele é um seguidor de Cristo Jesus, mas é um homem fervoroso de espírito. Olha só, falava e ensinava com precisão a respeito de Cristo, ou seja, ele utilizava as escrituras do Antigo Testamento, que fala acerca do Messias, da esperança messiânica, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. A cidade de Éfeso é uma cidade mista, uma cidade multicultural, que tem todos os tipos de pessoas. Então lá tem judeus, tem gentios, e ele está pregando a palavra de Deus. Versículo 26, ele, pois, começou a falar de forma ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, você tem ali duas pessoas importantíssimas que vão ser preponderantes na vida do Apolo, que é Priscila e Áquila, que aumentam mais a compreensão acerca do caminho. Caminho com letra C maiúscula tem a ver com o caminho de Cristo, o evangelho de Cristo, as boas notícias de Cristo, o evangelho de Deus, que é o versículo 26. Então, Priscila e Áquila, eles ampliaram o conhecimento a Apolo, um homem que era fervoroso de espírito e que ensinava de forma eloquente as escrituras sagradas. Um homem intenso nas escrituras sagradas.
Muito legal isso. Paulo, posteriormente, começou a proclamar a mensagem de redenção aos cidadãos da cidade de Éfeso e também ensinar. E muitos sinais acompanharam a pregação de Paulo e os ensinos do apóstolo Paulo, a ponto do versículo número 18 e 19 se concretizar. E versículo 20, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, ou seja, arrependidos dos seus pecados, confessando seus pecados de maneira pública. Por quê? Porque o evangelho que foi mensurado por Apolo, Priscila, Áquila e pelo próprio apóstolo Paulo, que posteriormente esteve lá, o poder de Deus tocou as almas, os corações. Então, um homem cheio do poder de Deus proclama, fala, ensina, prega, que é o que a gente chama de querigma, que é a proclamação. Essa proclamação não é meras repetições de palavras, mas vai emanar poder de Deus a ponto de tocar os corações e as pessoas confessarem seus pecados e largar as suas próprias obras. Versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, quando Paulo esteve na cidade de Éfeso, também cooperando com Apolo, Priscila e Áquila, Deus, de forma graciosa, por meio de sinais, operou coisas tremendas. O versículo 11 desse mesmo capítulo 19 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Extraordinária coisa que entra no ordinário. O sobrenatural invadindo o natural. Então, Deus estava à frente do apóstolo Paulo, usando-o como ferramenta, como vaso em suas mãos, e muitas coisas estavam acontecendo de forma extraordinária. Milagre não se explica. É isso que os ateus, os céticos, os sincréticos, os místicos não compreendem. Milagre não se explica, milagre se contempla. Versículo 12, a ponto de levarem aos enfermos os lenços, os aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Você tem, pelo menos, através da vida do apóstolo Paulo, 4 ministérios de Cristo acontecendo. Ministério da pregação, ministério de ensino, ministério de cura e libertação e ministério de libertação de espíritos malignos. Deus estava operando de forma contundente em meio a essa cidade que tinha como padroeira e deusa Diana ou Artemis. O que isso significa? Que Deus está destronando principados e potestades que estavam aprisionando pessoas numa cidade importante do Império Romano, libertando pessoas de espíritos malignos numa cidade importante, trazendo salvação, libertação, cura e ensino a pessoas que estavam vivendo em desacordo, como rebeldia, intransgressão, iniquidade, pecados que eram desagradáveis aos olhos de Deus. E, portanto, receberam o que da parte de Deus? Misericórdia, graça, perdão, reconciliação através do seu Filho chamado Jesus Cristo. Então, essa cidade, ela começa a ser impactada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você tem, por volta do ano 62, Paulo escrevendo já uma igreja madura, estabelecida, porque Apolo, Priscila, Áquila, próprio Paulo estiveram na cidade de Éfeso e o resultado de Deus foi muito grande, a palavra de Deus crescia e prevalecia de modo poderoso naquele lugar.
No ano 62, Paulo está preso na cidade de Roma e Paulo tem um tempo para poder escrever a carta aos Efésios, a carta aos irmãos, que a gente chama de uma epístola. E nessa epístola você tem algumas orientações que o apóstolo Paulo, como pastor, como apóstolo, como missionário, como profeta, como mestre da palavra, está escrevendo a eles alguns parâmetros de vida cristã, de estudos específicos que envolvem Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, para a igreja, doutrinas, ensinamentos específicos para que eles possam balizar uma vida em santificação. Então ele vai descrever preciosos ensinamentos doutrinários aos crentes que estão ali na cidade de Éfeso, vivendo, morando, trabalhando, estudando, tendo aí as suas dificuldades, tribulações e outras coisas inerentes à vida social deles, assim como a gente nos dias atuais. Por volta do ano 65, Paulo escreve a epístola a Timóteo, 1 Timóteo. Então ele vai dar uma instrução a Timóteo, que também se torna um líder eminente e que vai orientar o povo que está vivendo ali na cidade de Éfeso. 1 Timóteo capítulo 1, versículos de número 1 a 7, mas eu vou ler o versículo 3 para que tenha uma melhor compreensão, porque Timóteo 1, versículo 1 e 2 é o cabeçalho da carta. Versículo 3: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. O que está acontecendo? Paulo dá uma instrução a Timóteo, que vai ser um líder ali para a igreja, um representante apostólico para os cristãos de Éfeso, porque eles estão se perdendo em ensinamentos judaizantes. Ele fala, claro, isso no versículo 7, pretendendo passar por mestres da lei. Mestres da lei aqui tem a ver com o judaísmo do segundo século, do período do Senhor Jesus. A gente fala judaísmo do segundo século, mas na verdade é o judaísmo que envolve os partidos daquela época, os fariseus, saduceus, os escribas, uma prisão muito grande, nas mesmas quais Jesus enfrentou no seu período histórico. Então ele está dizendo para ele admoestar. O que é admoestar? É corrigir a igreja que está se perdendo em assuntos que não deve se perder. A lei não tem mais intuito como questões de salvação. Quem salva é Cristo, por meio da graça. E eles estavam fazendo confusões porque eles não estavam entendendo a lei. Paulo é uma pessoa que conhece muito bem a lei de Moisés. E esses cristãos que estavam pretendendo passar por mestres da lei, eles não compreendiam a Torá, eles não compreendiam as leis judaicas e estavam lá disseminando ensinamentos ali, trazendo complicações específicas para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles tinham que, Timóteo tinha que admoestar eles para que eles tivessem um coração puro, uma consciência boa e a fé sem hipocrisia, porque eles estavam se perdendo nessas questões. Ter um coração bom, uma consciência boa, um coração puro e uma fé sem hipocrisia. E por causa disso, estavam cometendo loquacidade frívola, coisas que são complicadas de se imaginar por causa de falta de entendimento referente à lei.
Os judaizantes, eles tinham como pressuposto de que para ser salvo precisava também guardar a lei ou praticar algumas leis judaicas. Então eles agregavam algumas coisas. A gente sabe que a salvação em Cristo Jesus é por meio da graça, é por meio de Jesus Cristo. E isso foi palco também de muitas controvérsias entre o período apostólico, e você tem um texto específico sobre isso em Atos capítulo 15. Depois dessas instruções, você tem por volta do ano 90, João escrevendo também à igreja de Éfeso, essa carta que nós estamos estudando de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Você está percebendo quanto contexto histórico, quanto contexto cultural, quanto contexto glorioso que Deus está operando em meio à cidade de Éfeso para salvar pessoas, escrever o nome de pessoas no livro da vida e reconciliá-las com Deus mediante a pessoa de Cristo? E aí você tem já uma igreja madura, uma igreja consolidada, e essa igreja ela vai passar por algumas orientações de Cristo, Cristo glorificado, como a gente viu. Nesse período que João escreve, quem está no poder do Império Romano chama-se Domiciano, entre o período 81 a 96 depois de Cristo. Você tem aí, então, um déspota que se considera como Sóter e Quírios, mas não é Sóter nem Quírios. Sóter é Cristo, Quírios é Cristo. Salvador é Cristo, Quírios, Senhor, é Cristo, e não Domiciano. Então, ele vai descrever esses pontos importantes que Cristo observou na vida da igreja da cidade de Éfeso e que precisa de transformação. Essa transformação nada mais é do que a resposta da igreja de Éfeso em relação à mensagem que Jesus está dando à igreja. Para pensar. Todas as vezes que o anjo da igreja, um pastor, um líder, sobe ao púlpito daquela casa de oração, daquela denominação, onde a Assembleia dos Santos se reúnem para ouvir a palavra do Senhor. A igreja, ela tem que dar uma resposta mediante aquela mensagem que ela está ouvindo, para que ela não seja hipócrita, para que ela não venha viver uma vida de mentira, para que ela não venha ter desdobramentos complicados, mas ela venha ter uma vida saudável, plena, direcionada na verdade do Senhor, que é o originador da mensagem. Então, o capítulo 2, versículo 1 ao 7, Cristo observa como está a vida da igreja. E essa igreja de Éfeso, dentro desse contexto cultural efervescente que a gente acaba de fazer essa exposição, ela precisa de transformação. Todas as igrejas, se a gente for fazer um paralelo, precisam de transformação cotidiana. Todas as vezes que nós nos ajuntamos como igreja de Cristo e somos a igreja de Cristo e ouvimos a mensagem de Cristo, nós precisamos dar uma resposta para que sejamos transformados seguindo a vontade de Cristo. Você tem então Jesus Cristo endereçando essa mensagem ao anjo da igreja, capítulo 2, versículo 1. O texto fala ao anjo da igreja, bem claro, em Éfeso, certo? E aí Jesus está trabalhando essa mensagem ao responsável que é particularmente separado por ele para o cuidado e bem espiritual da igreja, assim como cada membro também é responsável de forma individual, mas o anjo da igreja ele é responsável pelo bem-estar espiritual daquela comunidade, daquele rebanho de Cristo, assim como cada irmão na fé também é responsável diante de Deus individualmente pela sua fé. Você tem a responsabilidade do líder, mas você também tem a responsabilidade pessoal intransferível daquele adorador de Cristo. Estas coisas diz aquele, o versículo 1 ele fala, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é esse indivíduo? Cristo Jesus. Estas coisas diz aquele. Então, você tem uma mensagem relevante, importante, que precisa ser compartilhada
Em primeiro lugar, consigo mesmo, que é o anjo da igreja, e com o povo que está estabelecido na cidade de Éfeso. Quem está dizendo é Cristo. Versículo 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esse versículo de número 1, a tradução ou o significado dele está registrado bem claramente entre os versículos de número 17 a 20 do capítulo 1. Eu vou ler o versículo de número 20 para você ter uma ideia. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quem é que está referindo-se a essa mensagem que tem na sua mão direita as 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro? Jesus. É ele que está proferindo uma mensagem importante que precisa ser prestada atenção, precisa ser ouvida com toda atenção, com todo carinho, com todo amor, para que haja transformação. Então, dentro dos versículos 2 e 3, a gente faz uma análise, é o que nós chamamos de diagnóstico dos versículos. Nós estamos fazendo agora uma exegese do texto. Então, Jesus, ele conhece a igreja. Então, os versículos 2 e 3 diz assim: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. O versículo 2 e 3 é um diagnóstico que Jesus faz porque ele conhece profundamente os caminhos da igreja de Nosso Senhor. Então ele conhece as obras, conhece o trabalho, que seria o labor, conhece a perseverança, ele sabe que é uma igreja que não suporta homens maus, ele sabe que essa igreja põe à prova alguns apóstolos que se estão se intitulando, mas que não foram nomeados apóstolos por Cristo, pelo Espírito, pelo próprio Deus. Ele sabe que essa igreja tem perseverança, ele sabe, tem conhecimento que essa igreja suporta provas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, ela passa por tribulações, por perrengues, por dificuldades, por não negar o nome de Jesus. Ele tem conhecimento que é uma igreja que não se deixa esmorecer. Então, o diagnóstico do versículo 2 e 3 traz a ideia de que Jesus elogia o comportamento da igreja de Éfeso. É uma igreja firme, é uma igreja que tem raízes, e ele conhece profundamente esse lado da igreja. Mas também Jesus vai censurar, vai se colocar em oposição a um comportamento que ele está vendo perante os crentes da cidade de Éfeso. O que? Versículo 4. Vamos fazer a exegese do versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Exegeticamente, a gente precisa olhar para esse texto. E esse texto, a primeira coisa que nós vamos tirar dele é que Jesus se coloca em oposição. Marcos, eu não estou vendo oposição. Você está vendo aí uma palavra chamada contra, uma frase, uma expressão, contra ti. Contra ti é se colocar em oposição, em censura a um mau comportamento que Jesus está vendo. Que mau comportamento é esse? O texto fala: abandono do primeiro amor, largar o primeiro amor, a devoção com o Senhor Jesus, com Deus Pai, com o Santo Espírito. Nós estamos falando do primeiro amor. E nós estamos falando da divindade, é um único Deus. Então, primeiro, Jesus está censurando, se colocando em oposição contra ti.
Contra ti é contra o anjo da igreja e contra a própria igreja que abandonou o primeiro amor do Senhor. Segundo, o abandono do primeiro amor traz desdobramentos, problemas seríssimos. Nós estamos falando de devoção, nós estamos falando de prioridade, nós estamos falando de honra, nós estamos falando de celebração, nós estamos falando de aliança, nós estamos falando de união, nós estamos falando de comunhão com a divindade. O que está acontecendo com essa igreja e com o anjo da igreja é que deixaram o amor a Deus de lado. No primeiro momento, no versículo 2 e 3, nós temos um elogio da parte de Deus, porque estão firmados em alguns pontos e que estão indo na contramão de tudo aquilo que aquela sociedade e outras pessoas estão mensurando sobre a igreja. Eles reagem de forma contrária. Já nesse segundo ponto, nessa análise que nós estamos fazendo, Jesus, ele censura o estilo comportamental do anjo da igreja e da própria igreja da cidade de Éfeso. Tá certo? A gente percebe isso claramente. O que chama a atenção é o versículo 5, quando nós estamos olhando do ponto de vista exegético, olhando para o texto bíblico. O que chama a atenção são 3 verbos. O primeiro verbo, lembrar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Esse verbo lembrar, ele traz a ideia de uma indicação a fazer menção do que ocorreu. O que ocorreu? Que eles caíram. Caíram do que, Marcos? Do primeiro amor. Eles abandonaram o primeiro amor. Então, o pecado da igreja de Éfeso é ter abandonado o primeiro amor. Isso é um pecado. Isso é uma transgressão diante da aliança que Jesus fez por meio do seu sangue, do seu corpo ali no madeiro. À medida que Jesus ele fala que na nova aliança o seu sangue e o seu corpo foram oferecidos no madeiro, ele está fazendo uma aliança, é um pacto. E esse pacto tem o quê? Direitos e deveres. Direitos onde nós seremos protegidos, consolados, orientados, vai ter provisão, vai ter uma série de coisas que Jesus vai acompanhar a sua igreja. Mas também vai ter deveres, onde nós não podemos quebrar essa aliança, esse amor, essa comunhão, essa adoração, essa celebração, esse companheirismo, porque o Senhor Jesus nos chama de amigos. Olha só. E ele deu a sua vida pelos que entregaram a sua vida a ele. Embora você tenha um texto bíblico que Deus sacrificou Jesus por toda a humanidade, mas a gente tem consciência que nem toda a humanidade vai desejar viver para Cristo. Então, essa igreja de Éfeso, o problema dela foi que ela abandonou o primeiro amor, caiu. Então, o Senhor Jesus está dizendo para eles lembrarem da onde eles caíram. Então, o verbo lembrar, ele é preponderante aqui nesse texto. Você nunca mais vai esquecer disso. A ideia desse verbo é isso mesmo, é fazer com que a gente faça menção daquilo que nós provocamos. E o que nós provocamos? Nós caímos porque abandonamos o primeiro amor para com o Senhor. O segundo verbo importante é o arrependimento. Ele fala isso no versículo 5. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que é arrepender-se e voltar das práticas das primeiras obras? Esse verbo está indicando também que eu tenho que praticar ou fazer uma ação para sair do estado que eu estou. Qual é o estado que eu estou? Eu abandonei o primeiro amor, eu caí. Eu estou em pecado, porque eu quebrei a aliança com Cristo, a comunhão com Cristo, a adoração a Cristo, ao Senhor Deus. Eu não está caminhando mais nesse amor. Então eu preciso o quê? Me arrepender. E arrependimento é ter uma mudança profunda no seu comportamento, no estado que você se encontra. Essa é uma ação que é praticada pelo indivíduo que está no pecado. Então ele fala: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. O que é isso? É o amor. Voltar ao amor. O amor é o foco.
O amor é a prioridade da igreja, seja do anjo da igreja, seja da igreja. O amor é o nosso foco. O amor é a base da comunhão, da sustentação, do perdão, da misericórdia, da compaixão, de viver segundo os preceitos que Jesus Cristo estabeleceu. Sem amor, a gente não é nada. Então, o verbo que chama a atenção no versículo 5, nessa análise exegética, é o arrependimento. O arrependimento, ele é importante na vida cristã. É óbvio que eu sei que com o passar do tempo, pessoas podem esfriar na fé, pessoas podem ter um comportamento que não é agradável aos olhos de Deus, mas as pessoas têm que lembrar da onde caíram. E elas têm que se arrepender do estado que elas se encontram, para que elas possam desfrutar da promessa de Cristo. E aí tem um outro verbo também, no versículo 5, exegeticamente, que a gente está extraindo, que é o verbo mover. O texto fala: se não, venham a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, esse verbo mover, ele também é preponderante e importante, assim como lembrar e arrependimento. E esse verbo mover, Jesus ele está fazendo uma constatação, ele está dizendo: se não se arrepender e não voltar às práticas das primeiras obras, ele vem e ele vai mover. Isso é uma constatação de Jesus Cristo. A gente tem que parar para pensar o seguinte, que Jesus, ele é imutável nas suas palavras. Se há uma resposta negativa em relação à mensagem de Cristo, aquele indivíduo, ele vai ter uma consequência, vai ter uma constatação da palavra de Deus. A gente está vivendo num período histórico, no século XXI, pós-moderno, de tanta polarização, de tantas pluralidades, que as pessoas não estão parando para pensar e refletir que Jesus não tem curva na sua palavra. Que Jesus, ele é direto e objetivo na sua revelação. Se não houver arrependimento e uma volta para o primeiro amor, o que vai acontecer? Ele vai mover o indivíduo, ele vai tirar o indivíduo do reino de Deus, ele vai mover do lugar que está. Olha só, isso indica o quê? Que Jesus vai operar uma ação imediata, se não houver um arrependimento. Então, as palavras de Jesus não são palavras iníquas, não são palavras ao vento, como alguns estão tratando a palavra. As palavras de Jesus são palavras sérias, são palavras profundas, são palavras que mexem com a nossa alma. O que a gente tem que fazer como barro na mão do oleiro? Ouvir e caminhar segundo a direção dele, se assim você desejar. Talvez algumas pessoas podem pensar, mas eu faço do meu livre-arbítrio o que eu quiser. É verdade, você pode fazer, mas o problema é o destino que você vai parar. Então há uma necessidade aí profunda de análise da vida pessoal que se encontra. Você tem uma ação de Jesus, venho, uma ação que ele vai realizar. Segundo, ele vai mover, que é uma concretização da ação. Ele vem e move. O texto bíblico fala isso. Se não, venham a ti e moverei do seu lugar. É uma ação, é uma concretização da constatação que ele está trazendo na sua mensagem. Eu entendo claramente, ou fazendo a análise juntamente com vocês exegeticamente, que a interpretação é que nós devemos prestar atenção na mensagem e dar uma resposta em cima daquela mensagem de forma positiva que Jesus espera de nós. Versículo 6. Jesus também reconhece que eles odeiam as obras dos nicolaítas. Então, Jesus é um Senhor maravilhoso. Jesus glorificado, como nós estamos falando,
pois ele está assentado à destra da majestade, que é Deus Pai, ele reconhece aquilo que a sua igreja, que os pastores fazem de forma positiva. E nesse caso, no versículo 6, nós estamos falando de nicolaítas. Quem foi os nicolaítas? Nicolau foi um herege que vivia em Antioquia e que participava de adoração a idolatrias, né, às imagens, aos deuses daquela época e práticas de imoralidade sexual. Tá? Então, Nicolau de Antioquia foi uma pessoa detestável à igreja de Éfeso, mas também detestável aos olhos de Jesus Cristo. E aí ele fecha com o versículo 7 na mensagem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O interessante é que o versículo 5 é o ponto central para que esse indivíduo que nessa mensagem de Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7, se encontra abandonado o primeiro amor, ele possa lembrar de onde ele caiu, ele possa se arrepender desse pecado e aí desfrutar dessa promessa que o versículo 7 diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se lhe alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Muita gente fala muita bobeira sobre o versículo 7, mas o versículo 7 é o desfrutar de quem tem o primeiro amor para com o Senhor. Há uma recompensa, há o que a gente chama de galardão, há um desfrute, e esse desfrute é todos aqueles que têm o primeiro amor para com o Senhor. Independente da demora que o Senhor não ainda veio, independente dessa circunstância, a nós, igreja, temos promessas e a gente precisa ter a mente, o coração, a sobriedade de viver pela fé, de sermos íntegros e termos apenas um amor, que é Cristo, que é o Senhor. Jamais abandonar a Cristo por qualquer circunstância, seja no meio da igreja, por confusão, divisão ou qualquer outra palhaçada, seja a sociedade que vive mergulhada nessas ondas pragmáticas de polarização que não leva a nada, independente das falas iníquas ou frívolas ou qualquer outra fala na vida social, o primeiro amor tem que ser uma convicção da nossa parte para com o Senhor. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa árvore da vida, todos que têm o primeiro amor ao Senhor, desfrutarão, se alimentarão dela por toda a eternidade. Porque essa árvore se encontra no paraíso de Deus, no paraíso que Deus prometeu a todos aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor. Eu quero trazer para vocês a menção de que quando o Espírito está trazendo uma mensagem, nós precisamos ouvir. Segundo, a gente precisa dar crédito e mudar a atitude. Se porventura largou o primeiro amor, o que você tem que fazer? Mudar essa ação, dar crédito à mensagem e dar uma resposta positiva a essa mensagem que foi enviada. Terceiro, a promessa é para todos aqueles que procuram obedecer o caminho do Senhor. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente na árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. São palavras, são mensagens que o Senhor Jesus deu à sua igreja. Então, o que o texto agora, trazendo uma aplicação, uma reflexão para o nosso viver, porque eu já falei muita coisa, paralelos, contexto histórico, geográfico, arqueológico, fizemos a exegese, extraindo dos principais versículos bíblicos alguns pontos bem preponderantes e importantes. O que o texto ensina para o nosso aprendizado? Primeiro, Cristo conhece muito a sua igreja.
ele dá a atenção devida à igreja. A igreja não é um ajuntamento de pessoas que está alheio aos olhos dele. Pelo contrário, ele conhece e ele sabe como está o comportamento e as atitudes do seu povo. Segundo, ele a elogia, mas também a repreende quando é necessário. Deus sabe quando nós somos extremamente opostos aos valores que a sociedade perversa se coloca. Ele elogia quando nós temos convicções que caminha na contramão de uma sociedade perversa, mas também ele repreende quando é necessário, quando nós estamos desviados de um ponto da sua doutrina, da sua pessoa, da sua comunhão. Ele repreende, e ele só repreende porque ele ama aqueles que estão com ele. Terceiro, quando há repreensão por parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de uma mudança urgente de comportamento. É necessário. Você e eu não devemos brigar com Jesus, não devemos brigar com a mensagem, nós não devemos nos colocar contra ou hostis à mensagem, mas nós precisamos mudar de comportamento para que a gente possa desfrutar da sua graça, do seu perdão, da sua presença, da sua comunhão. Terceiro, a gente precisa voltar a um fervor relacional com Cristo, que é o amor. Ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Esse fervor relacional com Cristo, ele está baseado no amor. É no amor. Hoje o amor de muitos tem esfriado, tem abandonado, porque o próprio Jesus falou que a iniquidade ia se multiplicar. A palavra iniquidade no original, ali em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala essa palavra, é anomia, é pessoas que não querem viver segundo a lei do Senhor, segundo a sua palavra. Quem ama o Senhor vive segundo a sua palavra, tem comunhão com o Senhor, é amigo do Senhor, celebra a pessoa do Senhor, tem prazer nas coisas que o Senhor tem prazer. Então nós precisamos voltar a ter um fervor relacional com Cristo, ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer, não endurecer o coração. O Espírito Santo está falando por meio da mensagem, usando pastores que também precisam do Senhor Jesus. O que a gente faz? Caminha em uma resposta positiva ao Senhor. Por fim, a gente precisa evitar o endurecimento de coração. Caso contrário, seremos removidos da presença do Senhor e poderemos ter um destino no lago de fogo e enxofre, e não foi esse destino preparado por Deus para a humanidade. O destino preparado para a humanidade é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito de Deus ao enviar Jesus é para que toda a humanidade tenha vida eterna e não morte eterna. Eu quero terminar com o Salmo 51, versículo de número 17, a exposição de Apocalipse capítulo 2, versículos de número 1 a 7. O texto bíblico diz assim, Salmo 51, versículo de número 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Se nós tivermos um coração conforme versículo 17, espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Deus nos despreza. Que a gente possa refletir nesse aprendizado do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Tá certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para assimilar esse conteúdo que nós vimos e que a gente possa, de forma gloriosa, perseverar no caminho do amor para com o Senhor.
Grande abraço a todos. Na próxima exposição, nós vamos ver uma outra igreja, aspectos geográficos, históricos, exegéticos, do contexto daquela igreja. A igreja, para você ter uma ideia, nós vamos falar na próxima exposição, é a igreja de Esmirna, tá certo? Deus abençoe, grande abraço, continue orando uns pelos outros e vamos continuar nessa jornada, aprendendo a palavra de Deus e sendo fervorosos em amor para com aquele que não poupou a sua vida, se entregou por nós, para que nós possamos desfrutar da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Um grande abraço, valeu!